Ei, esta aqui é uma leitura interativa do livro de Apocalipse no capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. Ele enviou o seu anjo e por meio dele apresentou em sinais ao seu escravo João, que deu testemunho da palavra dada por Deus e do testemunho dado por Jesus Cristo. Sim, de todas as coisas que viu. Feliz é aquele que lê em voz alta e os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às coisas que estão escritas nela, pois o tempo determinado está próximo. Jesus já se encontrava ressuscitado, ok? E apareceu só a João. Mais tarde vocês vão entender porque é que só apareceu a João, mas Jesus já tinha ressuscitado. Deus deu a Jesus uma visão e Jesus enviou um anjo, o seu anjo, para esse anjo entrar em contacto com João e então explicar a João essa visão vinda de Jesus, mas vinda originalmente de Deus. Porque o tempo estava para chegar. O tempo está para chegar. Qual é esse tempo? Ok? Esse tempo é o tempo do grande dia de Deus, do final do mundo, e é por isso que nos diz respeito. Ok? João então recebeu essa mensagem e escreveu. E diz aqui: felizes aqueles que escutam essa visão, porque veio de Jesus, mas veio originalmente de Deus. Ok? Então é uma mensagem de Deus para todos nós. Para ti, para mim. Ok? Vamos ouvi-la com atenção. João às 7 congregações que estão na província da Ásia, que tenham bondade imerecida e paz da parte daquele que é, que era e que vem. Da parte dos 7 espíritos que estão perante o seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Lá está, o primogênito dentre os mortos. Primogênito quer dizer o primeiro. O primeiro. Dentre os mortos é o primeiro sobre todos os mortos. E o único que ressuscitou. Jesus. Então Jesus se encontrava ressuscitado nesta altura, na altura desta visão, porque, lá está, recebeu esse título de ser o primogênito sobre todos os mortos. E o governante dos reis da terra, aquele que nos ama e nos livrou dos nossos pecados por meio do seu próprio sangue, e fez de nós um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Sim, a Ele seja dada a glória e o poder para sempre. Amém. Ok, então, historicamente falando, nós hoje estamos em 2023, depois de Cristo, certo? Todos nós conhecemos essa separação, não é? Do depois de Cristo e do antes de Cristo. Para quem já estudou história na escola ou quem tem interesse por história, vai estar familiarizado com esses termos. Depois de Cristo e antes de Cristo, ok? Agora, o ano zero, que separa o antes de Cristo e depois de Cristo, é precisamente o nascimento de Jesus, ok? Tanto é que Jesus, tendo morrido aos 33 anos de idade, aparece o ano da morte de Jesus como sendo 33 DC, ou 33 anos depois de Cristo, ok? Pronto. Sabendo disso, faz já um tempinho que Jesus morreu, ok? Faz já um tempinho. Nós estamos em 2023 DC,
Jesus morreu no ano 33 DC. Ok? Faz muito tempo. Agora, o interessante e o que pode impressionar muita gente é que Jesus tem vindo a estar vivo até hoje. Mas não confies nas minhas palavras. Nós vamos lê-lo na Bíblia, ok? Vamos a isso. No livro de Mateus, nós temos isto aqui escrito sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Nós vamos ler em Mateus 27, versículo 50 adiante, sobre a ressurreição de Jesus. Então diz: Novamente Jesus clamou em voz alta e entregou o seu espírito. Naquele momento a cortina do santuário rasgou-se em duas, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas partiram-se. Os túmulos abriram-se e muitos corpos dos santos que tinham adormecido foram levantados, e pessoas que saíram dentre os túmulos, depois de ele ter sido levantado, entraram na cidade santa, e eles tornaram-se visíveis para muitas pessoas. Porém, quando o oficial do exército e os que estavam com ele a vigiar Jesus viram o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram com muito medo e disseram: Certamente este era o Filho de Deus. E havia ali muitas mulheres a observar a uma certa distância. Elas tinham acompanhado Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, também Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, visto que a tarde estava avançada, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tinha tornado discípulo de Jesus. Este homem aproximou-se de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou, então, que o mesmo lhe fosse entregue. José pegou no corpo, enrolou-o em puro linho fino e colocou-o no seu túmulo novo, que tinha aberto na rocha, e depois de rolar uma grande pedra até à entrada do túmulo, foi-se embora. No entanto, Maria Madalena e a outra, Maria, permaneceram ali, sentadas diante da sepultura. No outro dia, o dia seguinte, ao da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus reuniram-se perante Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor dizia: Depois de 3 dias eu serei levantado. Portanto, ordene que se mantenha a sepultura em segurança até ao 3º dia, para que não venham os discípulos dele e o roubem, e digam ao povo: ele foi levantado dentre os mortos. Em tal caso, esta última mentira seria ainda pior do que a primeira. Pilatos disse-lhes: Podem levar soldados. Vão, mantenham a sepultura tão segura quanto puderem. Por conseguinte, foram manter a sepultura em segurança, lacrando a pedra e colocando os soldados de guarda. Mateus capítulo 28. Depois do sábado, enquanto amanhecia o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver a sepultura. Um grande terremoto tinha ocorrido, pois o anjo de Jeová tinha descido do céu, chegado ao túmulo e rolado a pedra, e ele estava sentado sobre ela. A sua aparência era como a de um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. Com medo dele, os vigias tremeram e ficaram como se estivessem mortos. No entanto, o anjo disse às mulheres: Não tenham medo, pois eu sei que estão à procura de Jesus, que foi morto na estaca. Ele não está aqui, pois foi levantado, assim como ele tinha dito. Venham, vejam o lugar onde ele estava deitado. Depois, vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele foi levantado dentre os mortos. E agora vai à vossa frente para a Galileia. É lá que o verão. Isto é o que eu vos vim dizer. Assim, deixando rapidamente o túmulo memorial, com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos dele. Nisto, Jesus foi ao encontro delas e disse: Bom dia! Elas aproximaram-se, agarraram-se aos pés dele e prestaram-lhe homenagem. Jesus disse-lhes então: Não tenham medo, vão, relatem isto aos meus irmãos, para que eles se dirijam para a Galileia e ali me verão. Enquanto elas estavam a caminho, alguns guardas foram à cidade e comunicaram aos principais sacerdotes tudo o que tinha ocorrido.
Depois de estes se terem reunido com os anciãos para decidir o que fazer, deram aos soldados uma boa quantidade de moedas de prata e disseram: digam, os discípulos dele vieram de noite e roubaram-no enquanto estávamos a dormir. E se isto chegar aos ouvidos do governador, nós vamos dar-lhes explicações. Nós vamos dar-lhe explicações, e vocês não precisarão de se preocupar. Assim eles pegaram nas moedas de prata e fizeram conforme lhes mandaram. E esta história tem-se espalhado entre os judeus até ao dia de hoje. No entanto, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, curvaram-se diante dele, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E saibam que eu estou convosco todos os dias, até ao final do sistema de coisas. E no livro de Marcos nós temos isto aqui escrito sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Vamos ler também em Marcos, capítulo 15, versículo 33, adiante. Quando chegou a sexta hora, caiu uma escuridão sobre toda aquela terra, até à 9ª hora. E à 9ª hora, Jesus clamou em voz alta: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido significa: Deus meu, por que me abandonaste? E ouvindo isso, alguns dos que estavam por perto disseram: olhem, ele está a chamar Elias. Então algo ocorreu. Então alguém correu, ensopou uma esponja em vinho acre, colocou-a numa cana e deu-lhe para ele beber, dizendo: deixem-no, vamos ver se Elias o vem tirar dali. Mas Jesus deu um grande grito e morreu. E a cortina do santuário rasgou-se em duas, de alto a baixo. Então, quando o oficial do exército, que estava ali diante dele, viu que ele tinha morrido nessas circunstâncias, disse: certamente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também mulheres a observar a uma certa distância. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Estas mulheres acompanhavam-no e serviam-no quando ele estava na Galileia. Também estavam ali muitas outras mulheres que tinham ido com ele a Jerusalém. Então, visto que a tarde já estava avançada e era o dia da preparação, isto é, o dia antes do sábado, chegou José de Arimateia, membro bem conceituado do conselho, que também aguardava o reino de Deus. Ele ganhou coragem, compareceu perante Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos quis saber se ele já estava morto, e convocando o oficial do exército, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Assim, depois de se certificar por meio do oficial do exército, concedeu o corpo a José. José comprou linho fino e tirou o corpo da estaca. Depois enrolou-o no linho fino e colocou-o num túmulo que tinha sido aberto na rocha. Em seguida, rolou uma pedra até à entrada do túmulo. No entanto, Maria Madalena e Maria, a mãe de José, ficaram a olhar para onde ele tinha sido colocado. Marcos capítulo 16. Então, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para pôr no corpo dele, e no primeiro dia da semana chegaram bem cedo ao túmulo, depois de o sol se levantar. Diziam umas às outras: quem é que nos rolará a pedra da entrada do túmulo? Mas ao levantarem os olhos, viram que a pedra tinha sido desviada, embora fosse muito grande. Quando elas entraram no túmulo, viram um jovem sentado à direita, usando uma veste comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele disse-lhes: não se assustem, vocês estão à procura de Jesus, o Nazareno, que foi morto na estaca. Ele foi levantado, não está aqui. Vejam, este é o lugar onde o colocaram. Agora vão, digam aos discípulos dele e a Pedro: ele vai à vossa frente para a Galileia, é lá que o verão, assim como ele vos disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, tremendo e tomadas de emoção, e não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. E no livro de Lucas nós temos isto aqui escrito sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Nós estamos em Lucas 23, vamos ler a partir do versículo 44. Já era por volta da 6ª hora, contudo caiu uma escuridão sobre toda aquela terra até à 9ª hora.
porque a luz do sol falhou. Então a cortina do santuário rasgou-se ao meio, e Jesus clamou em voz alta e disse: Pai, às tuas mãos confio o meu espírito. Depois de dizer isto, ele morreu. Ao ver o que estava a acontecer, o oficial do exército começou a glorificar a Deus, dizendo: Realmente este homem era justo. E toda a multidão que se tinha reunido para este espetáculo viu o que estava a acontecer. Então voltaram para casa a bater no peito de pesar. Todos os conhecidos dele estavam parados à distância. Além disso, mulheres que o tinham acompanhado desde a Galileia estavam lá e viram estas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, que era um homem bom e justo. Este homem não tinha votado em apoio da trama e da ação deles. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judeia, e aguardava o reino de Deus. Este homem compareceu perante Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então tirou-o de lá, enrolou-o em linho fino e colocou-o num túmulo, escavado na rocha, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Era o dia da preparação e o sábado estava prestes a começar. No entanto, as mulheres que tinham vindo com ele desde a Galileia foram também até lá e viram o túmulo, e como o corpo dele tinha sido colocado ali, e voltaram para preparar aromas e óleos perfumados. Contudo, naturalmente, descansaram no sábado, segundo o mandamento. Lucas capítulo 24. No primeiro dia da semana, porém, elas chegaram bem cedo ao túmulo, levando os aromas que tinham preparado, mas viram que a pedra da entrada do túmulo tinha sido rolada. E quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam perplexas com isto, 2 homens de roupa brilhante apareceram ao lado delas. As mulheres ficaram com medo e mantiveram a cabeça virada para o chão. Então os homens disseram-lhes: Por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas foi levantado. Lembrem-se de que, enquanto ainda estava na Galileia, ele disse-vos que o Filho do Homem tinha de ser entregue a pecadores, ser morto na estaca e no terceiro dia ser levantado. E elas lembraram-se das palavras dele. Então voltaram do túmulo e contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Elas eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres com elas contaram estas coisas aos apóstolos. No entanto, estas declarações pareciam-lhes não fazer sentido, e elas recusavam-se a acreditar nas mulheres. Mas Pedro levantou-se e correu para o túmulo, e inclinando-se para a frente, só viu os panos de linho. Assim foi-se embora, perguntando-se o que teria ocorrido. Mas naquele mesmo dia, 2 deles viajavam para uma aldeia chamada Emaus, a cerca de 11 quilómetros de Jerusalém, e conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam estas coisas, o próprio Jesus aproximou-se e começou a andar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de o reconhecer. Ele perguntou-lhes: Sobre o que é que estão a conversar enquanto caminham? E eles pararam com um ar triste. Em resposta, aquele chamado Cleopas disse-lhe: Será que és um estrangeiro que vive sozinho em Jerusalém e não sabes das coisas que lá ocorreram nestes dias? Ele perguntou-lhes: Que coisas? Responderam: As coisas a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras perante Deus e todo o povo. E os nossos principais sacerdotes e os nossos líderes entregaram-no para ser condenado à morte e pregaram-no na estaca. Mas nós esperávamos que este homem fosse aquele que livraria Israel. E além de tudo isto, este já é o 3º dia desde que estas coisas ocorreram. Além disso, algumas mulheres entre nós deixaram-nos pasmados porque foram cedo ao túmulo e quando não encontraram o corpo dele, voltaram, dizendo que tinham tido também uma visão sobrenatural de anjos que disseram que ele está vivo. Então alguns dos que estavam conosco foram ao túmulo e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Assim ele disse-lhes: Como vocês são insensatos e demoram a crer em todas as coisas faladas pelos profetas? Não era necessário que o Cristo sofresse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes as coisas a respeito de si mesmo em todas as Escrituras,
Por fim aproximaram-se da aldeia para a qual iam, e ele agiu como se fosse para mais longe. Mas insistiram que ele ficasse com eles, dizendo: Fica conosco, porque já está a anoitecer e o dia está quase a terminar. Em vista disso, entrou para ficar com eles. E enquanto comia com eles, pegou no pão, deu graças, partiu e começou a dá-lo a eles. Com isso, os olhos deles abriram-se plenamente e reconheceram-no. Mas ele desapareceu. E disseram um ao outro: Não nos ardia o coração dentro de nós, quando ele nos falava na estrada, ao abrir-nos plenamente as Escrituras? Eles levantaram-se naquele preciso momento, voltaram a Jerusalém e encontraram os 11 e os que estavam reunidos com eles. E diziam: De facto, o Senhor foi levantado e apareceu a Simão. Então eles contaram o que tinha acontecido na estrada e como o reconheceram quando ele partiu o pão. Enquanto ainda falavam destas coisas, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: Que a paz esteja convosco. Mas eles, espantados e com medo, pensaram que estavam a ver um espírito. Portanto, ele disse-lhes: Por que é que estão aflitos e por que é que surgem dúvidas no vosso coração? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, pois um espírito não tem carne nem ossos, assim como veem que eu tenho. E ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não acreditavam, de tanta alegria e surpresa. Então ele disse-lhes: Têm aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele aceitou-o e comeu diante dos olhos deles. Depois ele disse-lhes: Estas são as minhas palavras que vos transmiti enquanto ainda estava convosco, que todas as coisas escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos têm de se cumprir. Então ele abriu-lhes a mente para que compreendessem o significado das Escrituras. E disse-lhes: Está escrito que o Cristo sofreria e no terceiro dia seria levantado dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria arrependimento para o perdão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês serão testemunhas destas coisas, e saibam que vos enviarei o que foi prometido pelo meu Pai. Contudo, permaneçam na cidade até serem revestidos de poder vindo do alto. A seguir, ele levou-os para fora até Betânia, ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, foi separado deles e levado para o céu. E curvaram-se diante dele e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam constantemente no templo, louvando a Deus. E no livro de João nós temos isto aqui escrito sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Desta vez em João, no capítulo 19, versículo 30 adiante. Depois de receber o vinho acre, Jesus disse: Está consumado. E inclinando a cabeça entregou o seu espírito. Visto que era o dia da preparação, para evitar que os corpos permanecessem nas estacas no sábado, pois aquele sábado seria um grande sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos homens e retirar os corpos. Portanto, os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem e as do outro homem, que estava numa estaca ao lado dele. Mas ao chegarem a Jesus, viram que ele já estava morto, por isso não lhe quebraram as pernas. No entanto, um dos soldados furou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isso dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que vocês também acreditem. De facto, estas coisas ocorreram para que se cumprisse a passagem das Escrituras: nenhum osso seu será quebrado. E também outra passagem das Escrituras que diz: olharão para aquele que trespassaram. Depois destas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, pois tinha medo dos judeus, perguntou a Pilatos se podia retirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu-lhe permissão. Portanto, ele foi e retirou o corpo. Nicodemos, o homem que tinha ido ter com ele pela primeira vez de noite, também foi, levando uma mistura de mirra e aloés, que pesava cerca de 33 quilos. Eles pegaram no corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho,
juntamente com os aromas, da maneira como os judeus costumam preparar o corpo para o enterro. Por acaso, havia um jardim no lugar onde ele tinha sido executado, e no jardim havia um túmulo novo, no qual ainda ninguém tinha sido colocado. Visto que era o dia da preparação dos judeus e o túmulo ficava perto, colocaram lá Jesus. João capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena chegou cedo ao túmulo, enquanto ainda estava escuro, e viu que a pedra já tinha sido retirada do túmulo. Assim ela foi a correr ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Retiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo partiram em direção ao túmulo. Os dois começaram a correr juntos, mas o outro discípulo correu mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se para a frente, ele viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Depois Simão Pedro, que o seguia, também chegou, entrou no túmulo e viu os panos de linho deixados ali. O pano que tinha sido posto na cabeça dele já não estava ali com as outras faixas, mas estava enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, também entrou, viu e acreditou, porque eles ainda não entendiam a passagem das Escrituras que dizia que ele tinha de ser levantado dentre os mortos. Assim os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou a chorar do lado de fora, perto do túmulo. Enquanto chorava, ela inclinou-se para a frente, a fim de olhar para dentro do túmulo, e viu 2 anjos de branco sentados no lugar onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Eles perguntaram-lhe: Mulher, por que é que estás a chorar? Por que é que estás a chorar? Ela respondeu-lhes: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Depois de dizer isto, ela virou-se e viu Jesus ali de pé, mas não percebeu que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que é que estás a chorar? A quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse-lhe: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu irei levá-lo. Jesus disse-lhe: Maria. Voltando-se para ele, ela disse em hebraico: Raboni, que significa instrutor. Jesus disse-lhe: Para de me agarrar, porque ainda não subi para o Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Eu vou subir para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e levou a notícia aos discípulos. Eu vi o Senhor, e contou-lhes o que ele lhe tinha dito. Já era tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, e as portas do lugar onde os discípulos se encontravam estavam trancadas, por medo dos judeus. Jesus apareceu então no meio deles e disse-lhes: Que a paz esteja convosco. Depois de dizer isto, ele mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Jesus disse-lhes novamente: Que a paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Depois de dizer isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estão perdoados. Se não perdoarem os pecados de alguém, eles não estão perdoados. Mas Tomé, um dos 12, que era chamado Gêmeo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos disseram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir nas suas mãos a marca dos pregos, não puser o dedo na marca dos pregos, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. 8 dias depois, os seus discípulos estavam novamente reunidos e Tomé estava com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus apareceu no meio deles e disse: Que a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estenda a mão e coloca-a no meu lado. Para de duvidar e acredita. Em resposta, Tomé disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe: Acreditaste porque me viste? Felizes os que não viram, mas mesmo assim acreditam. Certamente Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, os quais não estão escritos neste rolo, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, por crerem, tenham vida por meio do seu nome.
João capítulo 21 diz: Depois disto, Jesus apareceu novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberiades. Ele apareceu do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, que era chamado Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Simão Pedro disse-lhes: Vou pescar. Eles disseram-lhe: Nós vamos contigo. Assim foram e entraram no barco, mas durante aquela noite não apanharam nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não perceberam que era Jesus. Então Jesus perguntou-lhes: Filhos, têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Ele disse-lhes: Lancem a rede do lado direito do barco e encontrarão alguma coisa. Assim eles lançaram-na, mas não a conseguiam recolher, por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Ao ouvir que era o Senhor, Simão Pedro vestiu a sua roupa, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco arrastando a rede cheia de peixes, pois não estavam longe da terra, a apenas cerca de 90 metros. Quando desembarcaram, viram ali um fogo com peixe sobre as brasas e pão. Jesus disse-lhes: Tragam alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Então Simão Pedro subiu a bordo e puxou a rede para a terra. Ela estava cheia de peixes, 153 peixes grandes. Embora houvesse tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar quem ele era, porque sabiam que era o Senhor. Jesus foi, pegou no pão e deu-lhes, e fez o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de ter sido levantado dentre os mortos. Quando acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Alimenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe novamente pela segunda vez: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Pastoreia as minhas ovelhinhas. Ele perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro ficou triste por ele lhe perguntar pela terceira vez: Amas-me? Por isso ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Alimenta as minhas ovelhinhas. Digo-te com toda a certeza: quando eras mais jovem vestias-te e andavas por onde querias, mas quando envelheceres, estenderás as mãos, e outro homem te vestirá e te levará para onde tu não queres. Disse isto para indicar com que tipo de morte ele glorificaria a Deus. Depois de dizer isto, disse-lhe: Continua a seguir-me. Pedro virou-se e viu que o discípulo que Jesus amava os seguia, aquele que na refeição se tinha encostado ao peito dele e dito: Senhor, quem é que te trai? Portanto, quando o viu, Pedro disse a Jesus: Senhor, e o que acontecerá a este homem? Jesus disse-lhe: Se eu quiser que ele permaneça até eu vir, o que é que isso te importa? O que é que isso te importa? Continua tu a seguir-me. Assim espalhou-se entre os irmãos que esse discípulo não ia morrer. No entanto, Jesus não lhe disse que ele não ia morrer, mas disse: Se eu quiser que ele permaneça até eu vir, o que é que isso te importa? Esse é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que escreveu estas coisas. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. De facto, há também muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas em todos os pormenores, suponho que o próprio mundo não poderia conter os rolos escritos. E no livro de Atos nós temos isto aqui escrito sobre Jesus regressar aos céus. Nós vamos também ler aqui uma parte em Atos, no capítulo 1, versículo 1 adiante, sobre Jesus ter subido aos céus. Então diz: No primeiro relato, Teófilo, escrevi sobre todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que foi levado para cima, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo
aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter sofrido, mostrou-lhes, por meio de muitas provas convincentes, que estava vivo. Foi visto por eles durante 40 dias e falou sobre o reino de Deus. Enquanto estava reunido com eles, ordenou-lhes: não saiam de Jerusalém, mas continuem a esperar o que o Pai prometeu, conforme eu vos disse. Pois João realmente batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Assim, quando se reuniram, eles perguntaram-lhe: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino a Israel? Ele disse-lhes: não vos cabe saber os tempos ou as épocas que o Pai colocou sob a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até à parte mais distante da terra. Depois de dizer isto, enquanto eles olhavam, ele foi levado para cima e uma nuvem encobriu-o, de modo que deixaram de vê-lo. E enquanto olhavam fixamente para o céu durante a sua partida, de repente apareceram ao lado deles 2 homens com roupas brancas e disseram: Homens da Galileia, por que é que estão aí parados a olhar para o céu? Este Jesus que foi levado para o céu dentre vocês virá da mesma maneira que o viram a ir para o céu. E faz todo sentido agora continuar aqui com o vídeo, porque diz: e se ele está vivo, ele está em algum lugar. E se ele está em algum lugar e está vivo, ele pode se mover. E se ele pode se mover, ele pode ir a lugares. Vejam, ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, incluindo aqueles que o trespassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito de pesar por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em união com Jesus, estava na ilha que se chama Patmos, por ter falado a respeito de Deus e ter dado testemunho de Jesus. Por inspiração estive no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, semelhante ao som de uma trombeta, dizendo: escreve o que vires num rolo e envia-o a estas 7 congregações: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem estava a falar comigo, e quando me virei, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma roupa que chegava até aos pés, e uma faixa de ouro à volta do peito. Além disso, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã branca, como neve. Os seus olhos eram como uma chama ardente, e os seus pés eram semelhantes a cobre refinado, quando reluz na fornalha, e a sua voz era como o som de muitas águas. E ele tinha 7 estrelas na mão direita, e a partir da sua boca estendia-se uma longa espada afiada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol a brilhar, com toda a sua força. Quando o vi, caí aos seus pés, como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo, para todo sempre. E tenho as chaves da morte e da sepultura. Portanto, escreve as coisas que viste, as coisas que estão a ocorrer agora e as coisas que ocorrerão depois destas. Este é o segredo sagrado das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas representam os anjos das 7 congregações e os 7 candelabros representam as 7 congregações.